Espero que todo mundo esteja me ouvindo. A gente vai começar aqui a apresentação. Meu nome é Bárbara Coelho. Já vi que temos bastante gente aqui. A gente tem uma ferramenta de chat aqui nessa plataforma que a gente pode interagir, vocês podem fazer perguntas. Acho que na tela de vocês vai ter uma barrinha aí do lado esquerdo, aí vai ter uma caixinha chamada QEA. E nessa caixinha vocês podem interagir, vocês podem me mandar mensagens, me mandar perguntas, e fiquem à vontade para mandar perguntas durante a apresentação, tá? Então, começando e recapitulando, meu nome é Bárbara, eu sou professora na Escola Eleva de Botafogo, eu sou professora de uma disciplina que se chama Creative Tech, é uma disciplina diferente, que não tem em todas as escolas, eu vou explicar um pouco melhor sobre essa disciplina. E a ideia de hoje é que a gente fale um pouquinho sobre ensino híbrido, bem rápido, e fazer uma demonstração bem prática do que é o Google Classroom. É uma ferramenta que pode ser nova para alguns de vocês, pode ser algo que você já tem usado e que você quer explorar mais. Então, hoje, a ideia é fazer uma demonstração bem prática e bem inicial para você que quer experimentar usar o Google Classroom com seus alunos. E se você é um gestor, se você é um diretor ou coordenador, você pode também aproveitar para conhecer essa ferramenta e avaliar se você quer implementar ela na escola em que você trabalha. Então, gente, só falando rapidamente sobre mim, eu não vim originalmente da área de educação, eu sou formada em design, eu trabalho em educação tem mais ou menos uns 4 anos, eu fiz uma transição profissional, eu trabalhei muito tempo em estúdios de design, em museus, em instituições, e fiz várias formações para poder trabalhar como professora na área que eu atuo, né, que é tecnologia, aproveito muito da minha formação original também, e aprendo muito com todos os professores que entram em contato comigo. Então, é muito bom estar aqui hoje junto com vocês, obrigada por estarem aqui. Bom, vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês, vou mostrar uma apresentação de slides e vamos seguir com a apresentação, tá? Então, vou compartilhar minha tela e vamos lá. Bom, espero que vocês estejam vendo minha tela. Carol, se estiver dando algum problema, você me avisa, tá? Então, gente, primeiro, né, meu nome é Bárbara Coelho. Esse aqui é um contato que vocês podem salvar. Eu sou super aberta a responder perguntas. Se alguma pergunta não ficar respondida, eu uso bastante o Instagram de uma maneira profissional. Então, se vocês me procurarem lá, oi.coelho, vocês vão me encontrar. Essa é a fotinho aqui. E eu posto bastante coisas, bastante material relacionado à tecnologia e educação. Então, vocês podem me encontrar por lá e podem me mandar mensagens à vontade por lá também. E primeiro eu quero falar um pouquinho da matéria que eu ensino. Essas fotos aqui são das minhas salas de aula e são bem diferentes, né, do que uma sala de aula mais tradicional. Eu ensino em laboratórios e o nome da disciplina que eu ensino é Creative Tech. Ela tem esse nome em inglês porque eu dou aula numa escola que é bilíngue, então é uma disciplina que é dada em inglês, mas em português seria Tecnologia Criativa. E é uma disciplina onde os alunos, por meio de projetos, usam tecnologia para resolver problemas reais. Então, a gente explora bastante o uso de ferramentas, sejam ferramentas para marcenaria, para eletrônica, ferramentas de criação de vídeo, até programação, para criação de sites, robótica. Então, por isso que as minhas aulas são nesse ambiente diferente, né? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho do qual é a aula que eu dou, né, na escola. É essa aula, se chama Creative Tech. E hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre como será a educação e o que vai acontecer, né, após esse momento de crise que a gente está vivendo. Eu acho que nenhum outro profissional está trabalhando tanto e se reinventando tanto nesse momento, depois dos médicos, claro, do que os professores, né? A gente está vivendo um momento de muito trabalho e de muita transformação também. E algo que faz parte do meu trabalho na Eleva é o pensar como a gente aplica a tecnologia na educação. E hoje a gente estamos aqui juntos para conversar um pouquinho sobre isso, né? E responder essa pergunta de como será a educação após esse momento é uma coisa que a gente não tem muito uma resposta, né? Não sei, ninguém sabe. Mas a gente pode desejar que esse seja um momento de um legado positivo,
E a gente também pode pensar nos riscos possíveis, né? E o que pode estar acontecendo, assim, o que pode acontecer para a gente evitar os riscos e tentar deixar o legado mais positivo possível. Então, vamos falar um pouco sobre isso e eu vou falar um pouco sobre um legado que pode ser um legado positivo nesse momento, que é o ensino híbrido. Então, nesse momento em que a gente está sendo, de uma certa forma, forçado a usar a tecnologia nas nossas aulas, muita gente está entrando em contato pela primeira vez com esse conceito, que é o conceito do ensino híbrido. E o que é o ensino híbrido, né? Aqui a gente tem uma descrição, né? E está explicando aqui que o ensino híbrido ele é uma metodologia que combina tanto o aprendizado online contra o offline ou presencial, né? Então, é um modelo que mistura, que mescla. Muitas vezes a gente vê ensino híbrido escrito em inglês, assim, blended learning, porque blend em inglês quer dizer misturar. Então, é essa metodologia que mistura os momentos e que um aluno ele vai estudar usando recursos online, e aí nessa hora está até sublinhado aqui que é uma hora que ele controla o ritmo né, também controla o local e o horário do aprendizado dele. Então, ele faz isso de maneira virtual, de maneira online e junta com outros momentos em que a educação se dá de forma presencial, dentro da sala de aula ou de um espaço educativo. E por que está sublinhado isso aqui, né? Porque só você ter um monte de recursos tecnológicos não vai necessariamente transformar a sua sala de aula num ambiente de ensino híbrido. O ensino híbrido ele tem justamente isso, ele dá algum controle para o aluno sobre o próprio aprendizado, usando essas ferramentas digitais. Então, vamos continuar. E quais são as ferramentas para ensino híbrido, para eu explorar essa metodologia com os meus alunos? Bom, gente, existem muitas ferramentas para isso, e muitas ferramentas gratuitas e de fácil acesso. Todos esses logos aqui, que estão dentro desse círculo, são todas ferramentas que eu já usei ou uso atualmente com os meus alunos e são todas 100% gratuitas. Então, tem muita coisa e muito recurso que a gente pode explorar. E aí, falando um pouco mais sobre as ferramentas, né? O que são essas ferramentas e como elas são importantes, né? E são tantas, né? Aqui são só algumas, tem muita coisa mesmo. Se a gente começar a explorar, se vocês forem pesquisar assim no Google, ferramentas para o ensino híbrido, vocês vão achar bastante coisa. Então, como a gente escolhe uma ferramenta? Bom, primeiro de tudo, né? Uma ferramenta na sua sala de aula vai sempre mudar a relação que você tem com seus alunos, a relação que você tem com aquelas pessoas ali, né? A própria presença de um quadro negro, um giz, um quadro e uma caneta, vai fazer com que a sua aula seja de uma determinada maneira. Se você trouxer madeira, pregos e martelo para sua aula vai ser de uma outra maneira. Então, a gente deve ser bem cuidadoso nesse momento de escolher essas ferramentas, né? Porque a gente sabe que elas vão alterar bastante, elas vão influenciar bastante nas nossas relações. Então, como a gente escolhe, né? Eu trago a sugestão, que é a ferramenta que a gente vai explorar junto hoje, que é o Google Classroom. E por que eu sugiro o Google Classroom? Bom, o primeiro de tudo, o Google Classroom é uma ferramenta que é da Google, né? E é uma ferramenta que ela é integrada num sistema de outras ferramentas criadas pela Google para a educação. Então, a partir do momento que você começar a usar o Google Classroom, você vai ter, além do Google Classroom, outros recursos que aos poucos você pode aprender, que você pode adicionar e ter mais coisas que você vai poder explorar com seus alunos. É uma ferramenta única, mas que faz parte de um ecossistema. Então, se você começa a usar o Google Classroom, mais para frente você consegue expandir o que você faz e como você faz as atividades com seus alunos. Uma outra coisa muito importante que a gente sempre deve pensar com bastante cuidado quando a gente trouxer recursos de tecnologia, quando a gente usar sites com os nossos alunos, é a questão da proteção desses alunos, né? Da proteção da privacidade deles, da segurança deles, proteção das informações, que são os dados. Então, o Google Classroom é uma plataforma muito segura para os nossos alunos, que a gente pode usar sem medo, inclusive com as crianças mais jovens. Outra coisa boa também é que o Google Classroom pode ser usado no computador, pode ser usado no tablet, celular, qualquer tipo de computador, ele só precisa de um acesso à internet.
Então, é uma plataforma muito fácil de você acessar onde quer que você esteja, onde quer que seus alunos estejam. Então, agora eu vou aproveitar esse momento, vou fechar aqui os slides e vou compartilhar. Deixa eu encerrar o compartilhamento, ver se tem alguma pergunta, porque eu vou começar a mostrar para vocês na minha tela. Não, por enquanto não temos perguntas, né? Agora eu vou começar a parte um pouco mais prática, em que eu vou abrir aqui na minha tela para vocês o Google Classroom, e aí a gente vai fazer um passo a passo, eu vou fazer junto com vocês, e vocês vão poder ver como criar, como começar a usar o Google Classroom e também algumas funcionalidades. Enquanto eu for mostrando, vou tentar dando também algumas ideias de coisas que podem ser feitas com o Google Classroom. Então, vamos lá, né, gente? Vou compartilhar aqui minha tela, novamente. Vou beber um copo d'água enquanto isso. Bom, compartilhando minha tela. E estamos aqui no meu e-mail da Google. Então, a primeira coisa que você precisa e que os seus alunos vão precisar também para usar o Google Classroom é um e-mail da Google. Tendo o e-mail da Google, você tem acesso a todas as ferramentas da Google. Então, aqui já tem o meu e-mail. O processo de criar um e-mail é um processo bem fácil. Esse é o meu e-mail pessoal. E se você entrar no seu e-mail pessoal da Google, você vai perceber que ele sempre vai ter esses pontinhos aqui, esses 9 pontinhos aqui no canto, que são os Google Apps. Então, eu vou clicar nele e vai imediatamente abrir uma janela com vários recursos da Google. São os aplicativos da Google. E tem alguns aqui, tem vários, né? Inclusive, se quando você abrir você não conseguir ver esses todos, com certeza vai ter uma opção escrito ver mais. E se você clicar, você vai abrir e ver mais recursos. Ó, aqui tem More from Google. Se eu clicar aqui, ele vai inclusive abrir uma outra página mostrando mais coisas, mais recursos, né? Mas por enquanto eu não preciso disso tudo. Então vamos voltar aqui. Eu quero chamar atenção para o recurso do Drive e do calendário. São duas coisas que a gente vai falar ao longo da apresentação aqui. Mas vamos descer e vamos descobrir aqui. A gente vai chegar até o Classroom. Em português, ele pode estar escrito como Google Sala de Aula. Então, vou clicar para abrir aqui o Google Classroom. Quando você clica, ele vai abrir essa página. E se você não tiver nenhum Classroom, vai estar uma página vazia. No momento, ele tem um Classroom aqui chamado História 7º Ano, que foi para uma outra apresentação. É um Classroom de teste também que eu criei. Mas se vocês vão usar pela primeira vez, o que vocês vão ver é uma tela em branco aqui. Então, vamos fazer junto, vamos criar aqui do zero um Google Classroom para a gente. Como vocês podem ver aqui no canto, né? Se a gente clicar, tem os aplicativos novamente. E agora tem um sinal de mais aqui, ó. Então, se eu clico, eu vou ter duas opções. Participar de uma turma, que é o que os nossos alunos vão usar para conseguir entrar na nossa sala. E o segundo vai ser criar uma turma. É isso aqui que a gente vai fazer. Então, vamos fazer juntos. Vou clicar em criar uma turma. A gente vai concordar com os termos da Google. Então, eu li e aceito os termos para poder utilizar essa plataforma. E aqui é o primeiro passo para criar a minha sala de aula, que são as informações sobre a minha aula. A única informação obrigatória é o nome. Então, você pode botar aí o nome da sua turma, Vou botar história de novo. História, só que dessa vez 6º ano. Vamos supor que eu sou uma professora de história. Já fiz o meu classroom ali do 7º ano e vou fazer do 6º agora. E aqui a seção, essas outras informações não são informações obrigatórias, você não precisa preencher, mas você pode, seção você pode colocar algo como, por exemplo, o ano, assunto você pode explicar o que é esse classroom, por quê, e na parte de sala, seria a sala física. Então, se você dá aula no prédio, por exemplo, você pode colocar o número da sala, sala 202. E aí você pode clicar em criar. Aí, a partir do momento que ele criar, você vai ser imediatamente direcionado para a tela do Google Classroom. E aí a gente vai explorar um pouquinho dos recursos que a gente encontra. Então, vamos lá. Ele já, assim que você abre, ele já vai começar a te ensinar algumas coisas automaticamente. Eu vou fechar isso aqui no momento. Eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar por essa parte de cima. O que a gente vê aqui? Veja o nome, né, da minha turma, do meu classroom. Tá aqui, tá repetido mais uma vez aqui, ó, na minha aba. Vejo esses 3 traços.
Esses 3 traços eu posso clicar e clicando neles eu posso ver as minhas outras turmas aqui, ó. História do 7º ano que eu já tinha feito está aqui. Eu vou ter algumas opções de configuração, vou ter opções de agenda. E aí, continuando, a gente vai ter abas. Então, no momento, a aba ativada é que tem a linha azul embaixo, é a aba do mural. Vamos olhar, é a tela que a gente está vendo no momento, é o mural. Primeira coisa que vai ter no nosso mural é essa parte de cima, nessa imagem. E eu quero colocar uma imagem que tem um pouco mais a ver com a minha disciplina, que é a disciplina de História. Então, veja como é fácil aqui. A gente pode clicar em selecionar tema e já tem algumas imagens prontas por área, né? Tem algumas gerais aqui. Se eu clicar em História, eu tenho até algumas coisas relacionadas com História mesmo. Vou escolher essa aqui, vamos ver. Vou escolher essa aqui que tem um mapa e vou selecionar o tema da turma. Você também tem a opção de colocar uma foto que você queira, pode ser uma foto da turma, clicando aqui em fazer upload da foto. E aí você vai poder procurar no seu computador e arrastar para cá a foto que você quer. Então, vamos fechar. Beleza. E o que é essa parte que a gente está que se chama mural? Bom, se você tem um Facebook, aqui é um lugar muito parecido com o feed, né, do Facebook. Você pode postar uma mensagem de bom dia, você pode postar um vídeo interessante, alguma coisa interessante para os seus alunos, um texto. Então, é um local de compartilhamento de informações e não de atividades, porque a gente tem uma aba específica para atividades. Então, são coisas não essenciais, coisas que podem ser interessantes para os seus alunos, mas que não necessariamente eles precisem ver, que eles precisem fazer como atividade. E quem pode postar aqui? Bom, vamos configurar. Se nós continuarmos, vamos ter esse símbolo, né? Essa engrenagem, e clicando nessa engrenagem, nós temos as configurações. E veja que eu posso mudar o nome da minha turma novamente, posso mudar as coisas que eu já fiz sobre ela. Eu vou ter aqui o código da minha turma, a gente já vai falar sobre isso, e eu tenho aqui a configuração de mural. Então, nessa configuração de mural, eu posso mudar. No momento, os alunos podem postar, mas eu não quero isso. Eu quero só eu, como professora, só eu vou postar e os alunos podem somente comentar. Então, vamos lá. Os alunos só podem comentar. Fiz as alterações que eu desejava, vou clicar em salvar, e após salvar, ele vai retornar para a tela inicial. Então, perfeito. Agora, qual é a primeira coisa que você quer fazer, né? É adicionar os seus alunos. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer através do código da turma. Cada turma no Google Classroom vai ter um código específico. Esse aqui é o código da minha turma. Eu posso clicar em exibir. Então, por exemplo, você pode estar na sua sala e você pode mostrar isso para os seus alunos clicando em exibir. E o que eles vão fazer? Eles vão copiar, eles vão ver esse código e vão digitar no Google Classroom deles para entrar na turma. Eu vou mostrar isso na minha visão de aluno aqui para vocês. Então, vamos lá, eu vou copiar. Eu vou entrar aqui numa outra aba minha, vamos ver aqui, uma aba minha de uma visão de aluno, eu vou clicar em mais, e isso é que o seu aluno vai fazer, ele vai clicar em participar, aqui no caso o meu está em inglês, ele vai poder digitar um código, e ele vai clicar em participar, e ele já vai estar automaticamente na turma. Uma outra opção é você adicionar o seu aluno, sem ele ter que fazer nada. Para isso a gente vai em pessoas. E aqui tem professores, que é a pessoa que criou o Google Classroom. E aqui você pode adicionar mais uma pessoa, que vai ter os privilégios de uso de professor. Então, se você tem um assistente, se você tem um professor que dá aula junto com você, você pode adicionar outros professores. E aqui eu posso adicionar os alunos. Basta eu clicar aqui e eu vou escrever o e-mail dos meus alunos. Então, se você já tiver uma lista de Excel ou qualquer tipo de listagem com os e-mails dos seus alunos, você pode colocar aqui. Lembrando que tem que ser e-mail Google, tá? Então, isso é uma coisa que seus alunos têm que fazer previamente, criar um e-mail da Google. Então, vamos voltar ao mural e vamos publicar uma coisa para os nossos alunos, né? Eu vou colocar aqui, bem-vindos ao Google Classroom. Bem-vindos ao Google Classroom. E quando eu for compartilhar alguma informação, vocês podem ver que eu tenho uma opção aqui, ó, que aparece História 6, sexto ano. Se eu clico nessa opção,
eu vou ver as minhas outras turmas também. Então, vamos supor que eu estou postando aqui uma mensagem que é relevante para os meus outros anos, ou que eu tenho vários classrooms, cada uma por uma turma do ano, eu tenho 6A, 6B, 6C, eu posso ir marcando aqui e postar para 2 turmas de uma vez, por exemplo. Se eu já tiver alunos cadastrados, eu também posso clicar aqui e no momento eu não tenho nenhum aluno cadastrado nesse Classroom, mas caso eu tivesse, eu teria uma listagem, eu poderia marcar especificamente quais alunos iriam receber essa mensagem. Então, no caso, eu vou botar todos os alunos por enquanto. Outra coisa que vai aparecer é esse ícone aqui de adicionar. Então, clicando aqui em adicionar, eu tenho uma série de opções de coisas que eu posso incluir na minha mensagem. E aí eu tenho o Google Drive, a gente já vai falar um pouco mais sobre o uso do Google Drive. Um link, que pode ser um link que eu peguei na internet, se eu clico vai aparecer uma janelinha que eu posso colar, por exemplo, um texto que eu quero que meus alunos vejam, um site, um arquivo que esteja dentro do meu computador, pode ser uma foto que eu posso arrastar para cá. E ainda tem essa opção legal que é YouTube. Se eu clico no YouTube, eu posso colocar aqui o nome do vídeo ou algum assunto que eu queira buscar, ou eu posso já postar o endereço do vídeo. Então, como eu estou dando uma mensagem de bem-vindos para os meus alunos, eu vou pesquisar aqui bem-vindo. Vamos ver. Eu vou colocar para os meus alunos do 6º ano a música do filme do Irmão Urso, que é sobre bem-vindo. Vou adicionar. E aí eu vou clicar aqui em opção postar. Mas vejam que do lado de postar tem uma setinha, né? Clicando nessa seta, eu posso postar. Postar quer dizer que eu vou postar nesse exato momento, os meus alunos vão receber nesse exato momento. Eu posso programar, vamos clicar em programar. Programar eu posso dizer para o Google Classroom postar automaticamente em outro horário. Então, vamos supor que eu estou preparando, né, hoje, agora à tarde, a aula que eu quero, uma mensagem que eu quero que os meus alunos vejam amanhã de manhã, assim que começar a aula. Então, posso vir, hoje é dia 29, já está dia 30 aqui, 8 da manhã, eu posso programar. Ou se eu comecei a escrever aqui, preparar uma mensagem e preciso parar e quero continuar depois, eu também posso salvar como rascunho. E ela vai ficar salva como rascunho aqui. E aí, ó, arquivos, avisos salvos. Eu vou poder clicar aqui e vê-la, tá vendo? Posso jogar no lixo ou posso continuar editando. Ela sempre vai estar aqui em cima no avisos salvos. Então, vamos clicar novamente nela e agora eu quero postar de fato para os meus alunos. Os alunos verão a postagem no mural. Postar. E pronto, tá aqui minha primeira mensagem para os meus alunos. Bem-vindos ao Google Classroom, com um vídeo para eles assistirem. Então, essa é a primeira aba, né? Vamos para a segunda aba, que vai ser a mais interessante, a mais importante, né? A gente já viu essa aqui, que são as pessoas, né? Vão ser as pessoas dos alunos. Essa aqui é de notas, é uma funcionalidade bem nova no Google Classroom, pode ser uma parte mais avançada, que a gente pode explorar no outro momento. E a aba de atividades vai ser a mais importante para a gente, tá? E para explorar a aba de atividades, eu vou entrar numa outra turma, na turma que eu fiz de teste anteriormente. Ela já tem algumas atividades lá. Então, vamos lá. Atividades. Se você perceber aqui, eu já tenho 2 atividades, né? Apresente-se e pesquisa. E elas estão dentro de uma parte, né? Dentro de uma seção chamada primeiro bimestre. Então, agora eu quero criar uma nova seção. Vou criar uma outra parte que vai ser sobre o segundo bimestre. Então, vamos lá. Criar. Quando você clica em criar, vão ter todas as opções, de todos os tipos de atividades e materiais que você pode postar no Google Classroom. E abaixo dessa linha, a opção de criar um tópico. Esse tópico vão ser as sessões. É uma forma de manter o meu Google Classroom organizado para mim e para os meus alunos. Então, vamos. Tópico, segundo bimestre. Então, vamos lá. Vamos criar uma atividade agora. Criar, e a primeira opção é atividade. Vamos lá. A primeira coisa é o título da atividade. E aqui nesse título eu posso resumir o que o meu aluno vai fazer, né? Então, vamos lá. Escreva um texto. Essa é uma atividade de criação de texto. E aqui vão ter a parte de instruções. E é bem importante que aqui, a parte de instruções, a gente passe bem especificamente
o que o aluno precisa fazer, né? Então, eu não vou escrever nada aqui, vou escrever instruções sobre a criação do texto. Depois vou colocar, use o arquivo de texto em anexo. E aí, vamos lá, quer dizer, vou botar mais uma informação aqui. Veja o vídeo e veja o vídeo e use o arquivo de texto em anexo. Perfeito. Agora eu tenho a opção novamente de adicionar e vai ser igualzinho, a mesma coisa. Eu posso adicionar no link, no arquivo, um arquivo do meu computador, um vídeo do YouTube e algo de dentro do Google Drive. Então vamos falar um pouco sobre o Google Drive nesse momento. O que é o Google Drive? O Google Drive é a ferramenta de armazenamento da Google. Vamos voltar no meu e-mail, clicando aqui, veja que temos aqui o ícone do Google Drive. Clicando nele, o que a gente vai ter? Um sistema de pastas. Então, assim como você tem pastas e arquivos no seu computador, vai ser a mesma coisa, organizada da mesma maneira, só que salvo num sistema de nuvens, né? Ele não estará salvo em um computador ou tablet ou celular, ele vai estar salvo na nuvem. A vantagem de usar isso aqui é que não importa onde você esteja, você vai ter acesso aos seus arquivos. Então, se você viajou e não levou o seu computador, se você precisa em algum momento trabalhar no seu celular, os arquivos estarão todos aqui. Então, voltando, você tem a opção de anexar um arquivo que esteja ali dentro no seu Google Drive. Mas, segundo minhas instruções, eles têm que ver o vídeo, então eu posso pesquisar um vídeo sobre algum assunto, então eu faço ou posso postar diretamente o endereço aqui e veja que eu coloquei use o arquivo de texto em anexo. Então eu vou criar para os meus alunos um arquivo de texto em branco que eles vão poder usar para fazer esse trabalho. Vamos lá, criar. Essa opção é nova, criar. Posso criar um arquivo de texto, um arquivo de apresentação, um arquivo de planilha, desenhos ou um formulário. Vamos criar um arquivo de texto, que é um documento. Vamos lá, criando. Ele vai abrir uma nova aba e este é um documento aqui de texto. Eu vou colocar como título aqui em cima, texto de história. História. E vou colocar uma instrução. Escreva aqui. Agora, perceba aqui em cima. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Eu não preciso clicar em arquivo ou em salvar. Esse arquivo é criado dentro do meu Google Drive automaticamente e ele é salvo também automaticamente. Então, já posso fechar. E olha o que apareceu aqui. Por enquanto, ele ainda está com um nome antigo, mas o nome vai mudar já já. Então, ele aparece aqui também. E aí, perceba essa parte. Os alunos podem visualizar o arquivo. Se a gente clica aqui, a gente tem mais duas opções. Os alunos podem editar o arquivo ou fazer uma cópia para cada aluno. Eu vou escolher fazer uma cópia para cada aluno. Assim, todos os meus alunos vão ter individualmente um arquivo de texto, em branco. Vou clicar. Perfeito. Aqui a gente posso configurar se eu quero postar essa atividade em mais turmas ou quais alunos específicos precisam receber. Então, como vocês podem ver, eu tenho 3 alunos aqui. Então, vamos supor que essa é uma atividade específica para alunos que estão muito avançados na minha disciplina e eu quero que alguns alunos que ainda precisam construir outros conhecimentos que eles não recebam ainda isso, então eu posso desmarcar aqui um aluno que eu não quero que receba, então 2 alunos apenas, e aqui eu posso botar a pontuação, isso pode ser um trabalho que vale nota, por exemplo, pode valer 50 pontos, mas no caso é um trabalho sem nota, então sem nota, perfeito. Data de entrega. Até quando esse aluno pode me entregar? Então, se eu estou postando hoje, na quinta, eu vou dar uma semana para o meu aluno. Na quarta, né? Quer dizer, na quarta que vem, ele vai poder entregar. Posso até colocar um horário. Vamos lá, o horário específico da minha aula. 4 da tarde. Perfeito, 4 da tarde. Tópico. O tópico que eu criei do segundo bimestre está aqui. E aqui é uma parte de rúbrica que tem a ver com a avaliação. É um recurso novo também do Google Classroom, um pouco mais avançado, que a gente pode ver em outro momento.
Tá tudo pronto agora para os meus alunos, só falta eu postar essa atividade, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui a opção criar atividade e clicando nesse botão, imediatamente essa atividade vai aparecer para o meu aluno, mas eu tenho outras opções também. Clicando aqui, eu tenho programar e é a mesma coisa. Eu vou botar uma data específica em que eu queira programar essa atividade. Então, por exemplo, se você já tem uma ideia de muitas atividades que você quer fazer com seus alunos e você já tem isso programado no calendário, você pode em um só dia sentar, preparar todas as atividades do Google Classroom e ir programando. E é quase como deixar o Google Classroom fazer o trabalho por você. Ele vai estando sozinho, os alunos vão recebendo sem que você faça nada. Ou então, caso você ainda não tenha terminado, você pode salvar como rascunho. Então, vamos programar para vocês verem como fica. Vamos programar para amanhã mesmo, 8 da manhã. Vou clicar em programar. E aí, vai estar aqui em cinza. Quer dizer que ela está programada, ela não está ativa. Como vocês podem perceber, as atividades que estão ativas no momento, estão publicadas, elas estão em verdinho. Posso clicar novamente nela, editar atividade, e aí eu vou, vou digitar de novo atividade, eu vou clicar no X aqui no programar, eu vou tirar a data da programação. Eu vou clicar diretamente em criar atividade. Então, aqui, criar atividade, ele está criando, né? E pronto, tá aqui a atividade, está criada. E aí, o que os meus alunos vão ver, né? Vamos olhar lá no meu Google Classroom de aluna. Vamos entrar na história. Aqui eu estou vendo a visão do aluno. Sim, estou vendo a visão do aluno. Então, vamos lá. Deixa eu atualizar. Vocês vão ver o que os alunos de vocês vão ver, né? Ó, segundo bimestre, escrevam um texto. Eu vou poder ver. E o meu aluno vai ver aqui as instruções. Meu aluno vai poder postar um comentário para mim sobre a atividade, que toda a turma pode ver, ou um comentário privado. O aluno vai poder clicar no texto que você criou, ele vai poder escrever. Olá, meu nome é Bárbara. Escrever um texto personalizado que tem a ver com o trabalho, né? Já foi salvo, é só ele fechar. E quando ele estiver com o trabalho pronto, ele vai clicar em entregar. Aqui está em inglês, mas vai estar para ele entregar. Entregar, vou confirmar a entrega. E eu, como aluna, acabei de concluir uma atividade no Google Classroom. Vamos voltar para a visão do professor. Eu vou poder ver a minha atividade. Vamos olhar. Quando eu clico em ver atividade, duas abinhas. Instruções, eu vou poder rever todas as instruções, que os meus alunos podem ver. E eu tenho a visão do trabalho dos alunos. Então, somente o professor pode ver o trabalho dos alunos. Os alunos não conseguem ver o trabalho uns dos outros. Então, o trabalho dos alunos, e aí eu vou ter a listagem aqui dos alunos que foram atribuídos, e só 2 alunos receberam esse trabalho, certo? E eu vou poder ver os alunos que já entregaram, então, no caso, entregue, né, fui eu mesma como aluna, e um aluno que ainda não entregou. E aqui eu posso ver um painel geral, né? Eu posso até clicar em entregue, eu vou ver só os alunos que entregaram e os alunos que estão com o trabalho atribuído e não entregaram ainda. Então, entregue, vamos lá, eu vou clicar no trabalho do meu aluno e eu vou ter essa visão aqui. Eu vou ver o texto que ele fez. E eu posso até fazer um comentário, pensando, complete o texto, postar para o meu aluno ver, porque eu também vou ter algumas opções, né? Que é devolver. Então, devolvendo esse trabalho, se eu tiver aplicado uma nota, eu vou estar devolvendo e o aluno vai poder ver a nota. Eu vou mostrar isso também. Então, vamos retornar, vamos fechar aqui e vamos retornar. Então, deixa eu ver se a gente... Sim, estamos com tempo ainda um pouquinho. Vamos voltar aqui nas atividades, voltar para criar as atividades, e eu quero mostrar pelo menos mais esse outro ponto aqui, antes da gente abrir para conversa e perguntas, que é a atividade com teste, né? A gente vai ter a possibilidade de postar uma pergunta, que é uma simples pergunta. Isso aqui é somente um material, é um tipo de postagem que seu aluno não precisa fazer nada, é só para ele visualizar. Então, se você quiser postar um material que fique sempre aqui organizado, não se perca, porque lá no mural, conforme você for postando coisas novas, né, elas vão descendo para baixo, que nem no Facebook, elas podem se perder e você pode postar o material, ele fica permanentemente aqui nessa aba de atividades.
Você pode utilizar uma postagem antiga, se você quer repetir uma atividade que você já fez, criar um tópico, e aí vamos agora ver como é que é a postagem da atividade com teste, que é um recurso bem legal também. Vamos lá. Então, vai ser um teste, né, para os seus alunos, teste. Teste de... Aqui, novamente, vão ser instruções. E o que tem de diferente aqui é que ele vem com um arquivo anexado já, sem eu ter feito nada, aparece um arquivo roxinho, chamado blank, é vazio. E o tipo de arquivo está escrito logo abaixo, formulário da Google. Então, vamos clicar. A gente vai precisar editar esse arquivo. Esse arquivo vai ser um arquivo de formulário. Então, vou colocar aqui teste. Posso colocar o nome. Vai ser um teste online que os nossos alunos vão fazer. Teste do primeiro... Não é o primeiro, o segundo. Teste do segundo bimestre. Eu vou poder adicionar perguntas. Então, vamos lá. Pergunta 1. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta. Responda vamos dizer que seja um teste sobre o filme. Vamos lá, vamos botar uma coisa. Teste sobre o filme. A gente viu um filme em aula e agora vamos fazer um teste. Qual o tema principal do filme? Aí eu posso fazer uma pergunta aqui, um teste de múltipla escolha. O tema era guerra. Vamos botar o tema. O tema era comércio local. O tema era romance. Qual era o tema principal do filme? E aí ele vai ter 3 opções, né? Os nossos alunos vão ter 3 opções. E veja só, vamos olhar aqui embaixo, o que a gente tem de opções. Chave de resposta, isso é bem legal. Isso aqui vai ser uma correção automática, e isso é uma coisa que pode poupar bastante o tempo de trabalho, gente. Porque o Google vai corrigir automaticamente esse teste para você, você só vai receber o resultado. Então, clicando em chave de resposta, o que eu vou ter aqui? Eu vou poder marcar qual é a resposta certa. Então, o tema principal do filme é guerra, e eu vou poder dizer quantos pontos vale essa questão. Vale 1 ponto. Concluído. E ainda posso marcar essa como uma questão obrigatória. Então, meu aluno é obrigado a marcar, escolher uma opção aqui. Vamos botar mais uma pergunta agora, né? Clicando aqui. E veja que aqui, múltipla escolha, eu vou ter outras opções. Pode ser um parágrafo, uma resposta curta, caixinhas de seleção, que ele marca diversas opções. Então, depois vocês conseguem explorar todas essas opções. Então, vamos botar uma resposta curta. Vou botar, na verdade, um parágrafo que eu quero que ele escreva melhor. Então, descreva o enredo do filme. E aqui ele vai poder responder. E aqui não vai ter uma resposta exata, né? Porque não é uma questão de múltipla escolha, mas eu posso, na chave de resposta, colocar algum tipo de feedback, adicionar o feedback de resposta. Então, eu vou escrever para o aluno o que ele deveria ter colocado, né? Então, vamos lá. Incluído. E eu posso ir adicionando mais e mais questões aqui. Então, no momento que ele está pronto, a gente ainda pode fazer alterações de cor, clicando aqui, botando uma outra cor que tenha mais relação com a aparência do nosso Google Classroom. Eu posso clicar aqui nesse olhinho. Nesse olhinho eu vou ver o que os meus alunos vão ver. E é exatamente isso que os alunos vão ver. Olha, eles veem. Esqueci de colocar pontuação para a segunda questão. E, estando isso pronto, eu estando satisfeita com o meu teste, posso fechar, porque está tudo salvo. Ó. Todas as alterações foram salvas no Google Drive. Fechar tudo, vou voltar para cá. Ele não mudou ainda, mas ele vai alterar o nome daqui a pouco. Posso colocar aqui quantos pontos vale, né? Sei lá, são 2 perguntas, vai valer 2 pontos, né? Cada pergunta vai valer 1 ponto. Posso botar a data de entrega também. Isso aqui vai ser a data de entrega para o dia seguinte. Posso botar o tópico do segundo bimestre. E eu posso criar uma atividade, agora atividade com esse teste.
e vou conseguir ver tudo isso após os meus alunos entregarem. E onde ficam todos esses arquivos? Onde fica tudo isso? Para onde isso vai? Percebam que quando a gente está no mural de atividades, a gente tem também dois ícones aqui em cima, um chamado Google Agenda e outro chamado Pasta da Turma no Google Drive. O que esses dois links significam? Bom, o primeiro, pasta da turma no Google Drive, significa que no momento que você cria um Google Classroom, a Google cria automaticamente para você uma pasta. Todos esses arquivos que você está gerando, que você está criando, eles são salvos. Vamos clicar. Clicando, ele vai te direcionar diretamente para o Google Classroom e olha o que eu tenho aqui. Tenho o texto de apresentação que eu fiz, o arquivo de texto de história, o arquivo do formulário. Então, tudo que eu for criando, ele vai estar exatamente aqui. Outra coisa é o Google Agenda. Então, o Google Classroom, ele também automaticamente cria uma agenda, tanto para você quanto para os seus alunos. Vamos clicar. Clicando no Google Agenda, eu vou poder ver aqui, ó, história do 7º ano e também história do 6º. E, ó, as atividades que eu postei, elas estão marcadas no dia. Tem alguma mais para frente? Não, ó, não, pro Dia das Mães. Mas vamos olhar. Ó, atividade, teste, já está aqui. Atividade, apresente-se, que foi a anterior que eu tinha feito. Então, isso pode ser muito bom para ajudar na organização dos seus alunos, para eles lembrarem, né, as datas das atividades, quando elas devem ser entregues, com essa agenda virtual. E, com essa mesma agenda virtual, eles podem depois configurar notificações para eles receberem mensagens, receberem e-mails que vão avisar quando estiver próximo a data de entrega da atividade, para eles saberem o que eles devem fazer. Isso vai aparecer tanto para você quanto para o seu aluno. Então, vamos fechar aqui. E esses são alguns dos recursos do Google Classroom. E como são formas, né, que a gente pode usar o Google Classroom? Vou parar de compartilhar um pouquinho minha tela para falar um pouquinho mais. Onde estamos? Peraí, estou perdida. Aqui. Stop sharing. Então, e como é que a gente consegue usar, né, essas ferramentas no nosso dia a dia, seguindo essa metodologia do ensino híbrido, né? Lembrando que no ensino híbrido sempre tem um elemento, o aluno sempre tem algum tipo de controle sobre o processo de aprendizado dele. Então, uma opção é você postar uma série de atividades de materiais que tenham relação com o que você esteja fazendo presencialmente com os seus alunos e que ele possa ir seguindo e fazendo e progredindo nessa disciplina, progredindo nesse assunto de uma maneira mais independente. Então, você pode, por exemplo, uma disciplina de matemática, você pode postar uma série de exercícios. E aí, caso a sua escola tenha acesso a computadores ou tablets, ou se a sua escola tiver um laboratório de informática, outra coisa interessante a se fazer também é você pode, por exemplo, dividir a sua turma em dois. E aí você pode ficar com metade da turma em sala, né, e aí com metade da turma vai ser um grupo muito menor, você pode ter uma atenção mais individualizada para os seus alunos, enquanto a outra metade vai estar no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, resolvendo as questões que você colocou no Google Classroom, com todo o apoio que você colocou lá, né? Com os textos de apoio, com os vídeos, e aí eles podem também ir reunindo as perguntas e postando as perguntas e você pode mais tarde responder lá. Então, deixa eu ver tem alguma pergunta aqui. Automaticamente, quando você coloca a data de entrega, vai para o Google Agenda? Sim, automaticamente vai para o Google Agenda. É tudo bem automático. Então, o Google Classroom, o legal dele é que ele consegue trabalhar para você. Ele realmente vai tirando um peso de trabalho, que é aquele trabalho mais braçal, de toda hora postar, de toda hora fazer, porque você consegue programar e automatizar muita coisa, como, por exemplo, automatizar as correções, né? E, gente, eu sei que eu falei muita coisa aqui. A ideia de hoje foi mais fazer assim, uma apresentação para vocês conhecerem, verem tudo que dá para fazer. Sugiro que vocês experimentem. Implementar um processo de ensino híbrido não é uma coisa simples que a gente faz do dia para o outro, né? Ele envolve um planejamento pedagógico, né? Envolve, às vezes, envolver a gestão da sua escola, mas é uma coisa que a gente pode, aos poucos, experimentar e ver se dá certo também, né? E eu quero também mostrar, vou até compartilhar minha tela de novo,
eu quero mostrar um recurso para vocês, porque se vocês começarem a usar e surgirem dúvidas, existem muitas coisas que vocês podem fazer para que vocês consigam sozinhos conseguir tirar as próprias dúvidas. Então, se você vai na página inicial da Google, você pode pesquisar aqui, ajuda Google. E a primeira página vai ser Google Help. Deixa eu ir na minha outra aba que está em português. Vamos lá. Ajuda Google. Vou esconder isso aqui. A primeira página já vai ser ajuda do Google. Vamos entrar lá. Vamos supor que você quer ajudas específicas com o Google Classroom. Você pode escrever uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Como criar uma pergunta no Google Classroom? Uma pergunta não, uma atividade. Como criar uma atividade no Google Classroom? Vamos dar Enter. O que vai acontecer? Vai aparecer uma resposta aqui para mim, em que eu vou poder clicar em Ler Mais, onde eu vou poder ver essa resposta com detalhes. Dentro de cada uma dessas abinhas, vai mostrar exatamente onde eu devo clicar, o que eu devo fazer. E se eu retornar, ele também vai mostrar perguntas similares. Como criar uma atividade usando o meu computador? Você pode pesquisar, por exemplo, como eu crio uma atividade usando o meu celular, o meu celular Android, meu celular que é um iPhone. Você pode também postar essas perguntas aqui. E, além disso, o YouTube também tem muito material, muita referência, muita coisa que a gente pode pesquisar. Então, eu vou até mandar para vocês, eu separei para vocês um tutorial que eu achei no YouTube, que eu achei muito bom, feito por um professor. Ele passa basicamente as mesmas informações que eu estou passando aqui, num ritmo bem legal. Vou passar aqui para vocês, joguei aqui no chat. Esse momento também está sendo gravado, então acho que depois vocês vão poder assistir. Acho que a gente tem só alguns poucos minutos, então quero saber se alguém tem alguma pergunta, ou se quer compartilhar alguma experiência, ou alguma informação. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Ah, gente, que bom. Espero que vocês tenham gostado. Vou compartilhar mais uma vez a minha tela para mostrar aqui o meu contato para vocês. Vocês podem salvar. E vamos lá. Ó, meu contato no Instagram é a ferramenta que eu uso para estar em contato com outros professores. Faço muito contato com professores do Brasil todo através do Instagram. Então, vocês podem me seguir por lá. A gente fica amigo online. E vocês ficam à vontade para me mandar aqui as dúvidas que surgirem ou compartilhar coisas que vocês estejam fazendo, podem me marcar. Eu vou também postar nos stories, vou postar nas minhas postagens, vou tentar postar mais novidades, principalmente nessa época do distance learning que a gente está precisando tanto, né, de apoio um do outro. Né, o que eu mais vejo nesse momento são os professores se ajudando e colaborando. Então, vamos criar essa rede e acho que é isso, gente. Espero que tenha sido legal. Vamos ver o pessoal aqui da organização da Carol, se a gente já pode finalizar. Carol, como é que eu faço para finalizar aqui? Tudo certo? A Carol vai finalizar, gente, a reunião. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Até uma próxima e vamos continuar em contato online. Tchau, galera. Obrigada.